Salve galera! Emanuel Schmidt, professor aqui da IMEC de Balneário Camboriú. Estou falando aqui da nossa sede para mostrar para vocês, já como prometido, o Seaboard Rise da Roll, que é esse equipamento fantástico que está aqui comigo. Esse equipamento, ele vem como eu acredito que revolucionário instrumento para os instrumentos de tecla. Pelo seguinte, ele substitui o teclado tradicional, que normalmente, tradicional dos teclados, por uma chapa, uma peça inteira de metal revestida com um tipo de silicone, que faz com que a tecla ela fique de uma certa forma fofa, assim, e que você consiga ter um nível de expressividade muito diferente, na verdade muito maior do que o instrumento convencional. Então, assim, a empresa ela fala em 5 dimensões que você consegue trabalhar com esse instrumento, que é basicamente assim, o controle que você tem de toque, que seria basicamente a diferença de intensidade, que é uma coisa relativamente tradicional já, né, como isso aqui. A diferença de força que você vai ter no toque. Você vai ter 2 opções que mostram assim a diferença de... Ele é um tipo de slide, um glide que eles chamam, que é como é que você desliza a mão nas teclas. Porque uma delas você vai conseguir trabalhar modificando a altura da nota realmente, quase como um slide, assim, ó. Certo? E a outra forma é assim, você consegue controlar parâmetros diferentes na medida que você arrasta o dedo para cima ou para trás na própria tecla. Por exemplo, aqui, ó. Certo? É muito interessante porque você consegue ter um nível de expressividade muito diferente, muito maior. Você consegue fazer esse glissando que eu comentei, que é uma coisa super tradicional nos instrumentos acústicos, mas que muitas vezes os instrumentos eletrônicos não têm isso de uma forma tão forte, na verdade, assim. Os instrumentos tradicionais, por exemplo, de teclado, ele até tem uma opçãozinha ali no lado que você consegue modificar as diferenças de altura das notas, mas não é dessa forma como trabalha esse aqui, que você consegue, por exemplo, trabalhar com apenas uma das notas. Por exemplo, eu vou tocar uma delas e vou agora mudar o pitch de apenas uma segunda nota, ó. Fazer o vibrato, né, também. Certo? Eu falei do strike, o glide e o slide, né, que são esses de deslizar e a forma da força que você tem. Você tem também a forma de pressão, que seria esse aftertouch, que também alguns teclados têm, mas assim, é super refinado isso. Depois que você tocou a tecla, você consegue alterar a força dela, ó. Lembrando que isso aí tudo assim você consegue configurar para parâmetros diferentes, não necessariamente volume, por exemplo. E ele tem uma opção chamada lift também, que seria a forma que ele interpreta quando você solta a tecla. Que assim, você pode tocar ela e soltar de uma forma suave, ou tocar e tirar de uma forma mais rápida, que ele interpreta de uma forma diferente, ó. Aqui ele dá quase como um rebote assim da nota. Certo? Então assim, deixa eu tocar um pouquinho novamente aqui mostrando mais ou menos todas essas funções aqui, ó.
É muito legal, esse instrumento é muito bom mesmo. Algumas curiosidades que eu tive, assim, depois que eu peguei ele. Tem algumas posições que você faria de uma forma tradicional no teclado, assim, por exemplo, de pressionar determinada tecla forçando o dedo de uma forma, às vezes, um pouquinho para o lado, em que no teclado tradicional a tecla vai abaixar e a nota vai sair normal. Aqui nesse teclado ele vai acabar dando uma diferençazinha de afinação, né? Ó. Se você forçar ele para o lado. Então você meio que tem que adaptar um pouquinho a tua técnica, ou enfim, adaptar um pouquinho a força, a forma que você vai fazer a força, assim. E outra curiosidade que eu tinha com relação a esse instrumento, porque o que acontece é assim, quando você vai ligar o instrumento nesse computador, você precisa de 2 softwares. Um deles é o dashboard, que basicamente o computador vai interpretar aqui o instrumento e vai fazer com que ele identifique todas essas funções que ele possui. E o outro é o Equator, que é realmente o sintetizador feito para esse instrumento, né? Então ele é um sintetizador super potente, tem várias presets e você pode criar, lógico, teus próprios timbres e tal. Mas eu tinha curiosidade para ver como que ele funcionaria como se fosse uma controladora tradicional. Então o que eu fiz aqui, eu liguei ele no Ableton com o sintetizador Silent One, que eu acho que é conhecido da maioria da galera, para ver como é que ele funcionaria. E o que eu achei curioso é o seguinte: basicamente ele já vem mapeado alguns parâmetros do software, no caso do Silent One, para que ele possa utilizar dessas possibilidades aqui desse instrumento aqui, né? Que seria, por exemplo, aqui, ele vem, ó, esse timbre aqui, acho que a maioria de vocês conhecem. Que é o timbre de abertura do Silent One, né? Normalmente se abre, ele já vem com esse timbre aqui, né? Então o que acontece? Ele reconheceu como uma controladora normal, só que ele já está mapeado, por exemplo, para o corte de frequência ali, o cutoff dele. Então, por exemplo, se eu fizer se eu deslizar na tecla aqui, ele vai mexer no cutoff ali do sintetizador, ó. E isso eu não precisei fazer mapeamento nenhum, ele já veio dessa forma. Beleza, galera? É mais ou menos isso aí a ideia, era mostrar assim como é que funciona, quais são as novas possibilidades e por que esse instrumento ele assim é tão diferente, tão revolucionário assim para os instrumentos de tecla. Esse vídeo vai estar no canal da iMac Brasil. De novo, sou Emanuel Schmidt, falando aqui da iMac de Balneário Camboriú. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo aí e vamos conversando. Eu sei que vão sair novos vídeos, provavelmente das outras sedes com relação a esse equipamento, mas acompanhe o canal que vocês sabem que sempre tem vídeos novos com os equipamentos diferentes, dicas de produção musical e mercado da música de um modo geral. E é isso aí, galera. Falamos na sequência aí. Forte abraço. Valeu!